aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel. Este é mais um vídeo do canal Codificando com Gabriel. E aqui é a nossa primeira aula de revisão na linguagem C. Vai acontecer 3 aulas, para você que não sabe. Essa é a primeira sobre as revisões de tudo que a gente já... Tudo que eu ensinei aqui, ou seja, essa aula a gente vai revisar um pouquinho sobre o if, o comando de e, as estruturas, o for, o while, a tabuada, e o outro a gente vai estudar os arquivos .h, né, que são headers, e enfim. Então, arrays, enfim. Nessa primeira aula, a gente vai fazer um mini projetinho, todos a gente vai fazer um mini projetinho para lembrar de tudo, né, o que a gente aprendeu aqui. Então, vamos criar um novo console application, linguagem C, aula 22, revisão. Acho que não precisa disso não, né? Aula 22, finaliza. E a gente pode tirar essa biblioteca. Vamos ver se está funcionando o programa. Ok. Agora, a gente vai... Eu vou explicar um pouquinho do que a gente vai fazer. A gente vai fazer um programa simples que vai perguntar para a pessoa se ela quer ver a tabuada, se ela quer ver o valor par ou ímpar, ou se ela quer verificar se o valor está entre 0 e 100. Ela não vai escolher nenhum valor, porque é só para a gente relembrar como se faz essas coisas. E lógica de programação. Então, vai ser simples, ok? Então, vamos começar aqui usando o comando while. Por que o comando while? Bem, a gente quer fazer meio que um menu. O menu onde a pessoa vai poder digitar o que ela quer. Então, toda vez que ela, digitar que quer tabuada, ele vai para a tabuada e aí ele vai perguntar. Ele vai falar, né, o programa, digite qualquer coisa para voltar ao menu principal. E aí, quando a pessoa digitar, ele vai acabar ele vai chegar no fim do while e vai voltar, entendeu? Então, fica muito mais fácil para a gente fazer o menu, o while. E aí, a condição, a gente pode colocar aqui, pode ter um comando de fechar o programa, entendeu? Então, eu vou criar uma variável aqui fora, int, chamada input, porque input é as coisas que a pessoa vai digitar, entendeu? Ou seja, esse input vai armazenar se ela digitou 1, que seria entrar na tabuada, ver se é par ou ímpar, que seria 2, e 3 seria verificar se é de 0 até 100, e o 0 seria sair do programa. Então, eu vou verificar que se input for igual a 0. Entendeu? Só que, se ele for 0, ele para o programa. Então, a gente não vai precisar fazer um código para parar o programa. Porque aí a pessoa digita 0, e aí input é 0 e acabou. Ele já vem aqui pro retorno 0 e acabou. Só que a gente precisa dar um valor para esse input, porque ele vai iniciar, vai ver que o input é nada, mas aqui ele tem que verificar se input é 0. Então, a gente precisa dar um valor inicial para o input. Como a gente não quer que ele verifique diretamente que ele é 0 e acabe o programa, a gente até pode ver isso daqui, né? Se eu colocar 0, ele vai iniciar. Input igual a 0. Enquanto input... Aqui eu coloquei errado. Aqui ele tá tipo... Enquanto o input for igual a 0, ele vai continuar executando. Seria enquanto o input for diferente de 0. Enquanto o input for diferente de 0. Aí, ó. É que em outras linguagens usa 2 iguais. Eu me confundi. Mas... ele inicia o programa e já acaba. Porque input, ele não é diferente de 0, ele é igual a 0. Então, a gente pode iniciar ele com 10, porque aí não é nem 1, nem 2, nem 3 e nem 0. E aí a pessoa vai decidir aqui dentro qual é o próximo valor que ela vai dar para o input.
Agora, se eu executar, ele vai executar o programa infinitamente, ó, ele nunca vai acabar o programa. Que input nunca é 10. Vamos começar digitando... Quer dizer, input nunca é 0. Vamos começar colocando um título aqui, tipo... Menu da primeira... Eu vou colocar aqui só... Primeira revisão. Ok. Mas olha o que vai acontecer se eu executar. Ele vai executar a primeira revisão infinitamente, porque ele sempre vai estar executando isso daqui. Mas, se a gente executar o comando scanf, ou qualquer comando de leitura do teclado, ele vai esperar o usuário escrever algo para continuar. Então, a gente vai só precisar usar um scanf, esperar, porque aí ele vai esperar o usuário digitar, porque por causa do comando scanf, ele vai esperar o usuário digitar para aí sim continuar o while. Então, a gente vai ver isso. Só vamos primeiramente colocar aqui. Digite o valor. Digite o valor para... Só digite um valor mesmo. E aí, embaixo, eu vou colocar aqui aí embaixo. Embaixo dele vai ter... Aí, opa, vai ter o número 1 e vai ter aqui, tabuada. Vai ter o 2, que vai ser vai ser par ou ímpar. E vai ter outro printf, que vai ser o 3, vai ser verificar. Eu vou colocar meio, né? Porque seria verificar. Eu vou só colocar verificar entre. E o último, eu vou colocar aqui 0 sair. Seria sair do programa aqui. Só que eu não vou precisar fazer um if para o 0, porque se o input virar 0, ele já acaba com o programa. Ele já sai do while, já vem para o retorno e acaba. Vamos dar uma separada aqui e vamos ver. Ainda vai estar uma loucura, né? Porque está dentro do while. Mas, ó, ficou bonitinho, ó. Digite um valor. Ok, ficou como um menu normalmente mesmo. Agora é que a mágica acontece. A gente vai digitar um scanf. Na verdade, vamos pôr aqui um printf. Digite o valor. Na verdade, esse primeiro vai dar 2 espaços. Digite um valor. E aqui a gente vai pôr um scanf. Com o input. Agora, vamos ver a mágica. Ó, sabe por que isso aconteceu? O que eu tinha falado. Quando você usa o scanf, o programa ele espera você digitar por causa do scanf para o while continuar. Então é como se tivesse parado aqui completamente, esperando você digitar para ele executar os próximos comandos. Então, ó, primeira revisão, tabuada, par. Se eu digitar 0, ele já está saindo do programa. Que o input já vira 0, ele já reexecuta e já fala que ó, o input é 0. Então, já sai do while e acabou. Se eu digito 1, ele reexecuta, porque não tem nenhum if para o 1 ainda. Então,
já está funcionando certinho. Agora, vamos para os ifs. O primeiro, vamos fazer se o input for 1. Ou seja, se o input for igual a 1, a gente pode criar outra função. E eu acho que é isso que eu vou fazer. Eu posso criar outra função e colocar aqui. Vamos organizar, criar uma função que não retorna nada e chamar ela de... Não era para nesse vídeo ter a função, né? Era para ter em outras revisões, mas eu já vou fazer aqui mesmo. Tabuada vai ser chamada tabuada. É por isso que a gente cria funções, a gente organiza, né? Em vez de tacar um tanto de código aqui dentro do if, a gente só chama tabuada. Acabou. E aqui a gente coloca todo o código. O código da tabuada vai ser bem simples. A gente vai digitar um for e vamos criar um int chamado tabuada. E começar em 1. Ele começa na tabuada do 1 e a tabuada vai até o 10. Pode ser até o 100. Né? E tabuada mais, né? Para ele somar mais 1 toda vez. Aí aqui dentro agora, a gente vai colocar outro for. Afinal, a gente está usando for, né? E não enquanto, então eu posso usar outro for aqui dentro. Int, tabuada, como chama? Multiplicação. Tabuada, multiplicação. Ele vai até 10, entendeu? Então, tipo, eles vão sempre até o 10. Tabuada, multiplicação, mais. E aí, aqui dentro, a gente vai colocar um printf com o seguinte. Um valor vezes outro valor é igual a outro valor aqui. E a gente vai colocar aqui tabuada num, depois tabuada multiplicação, depois o tabuada num vezes tabuada multiplicação. Eu vou criar em funções, porque eu vou explicar o que cada função faz, tanto da tabuada, do de par e ímpar e o de verificar lá. Isso daqui eu já expliquei. Agora eu chamei a tabuada, vamos ver se está funcionando. Não funcionou. Void tabuada. Ué. Por que não funcionou? Será que é isso? Ó. Não. Deixa eu testar uma coisa aqui. Eu vou criar outra variável aqui, input, chamada de input tabuada. Não, input decisão pode ser. É igual... Input decisão não é igual a nada, porque aí aqui a pessoa ela vai escolher, né? Input... né? É que eu tô criando essas variáveis aqui no main, vamos criar ela pública. Aqui. Input decisão. Ok. Vamos executar. Bem, deu algum erro aqui. Quando eu digito 1, ele não está executando o for. Acabei de descobrir aqui.
É porque eu não tava falando o valor, né? Aqui ele vai começar em 1. É por isso que não tava funcionando. Agora, tirar esse scanf por enquanto. A gente também vai relembrar aqui do comentário, né? Que a gente comenta certas partes do código. Tabuada. Tá. Vamos separar essas tabuadas de um jeito assim, ó, que vai ficar muito melhor. Aí, ó. Acho que eu exagerei, que é 100, acho que é muito exagero. Ou 50, então. Acho que melhorou, sim. Ok. Acho que eu vou pôr 25, tá muito ainda. Mas já fez bastante coisa, ó. Aí sim. Agora, a gente vai pôr um scanf aqui, só que com um print. Você deseja voltar ao menu? Não, melhor. Digite qualquer coisa para digite qualquer coisa para voltar ao menu. Ok? E aí, aqui ele vai digitar. Eu vou dar um espaço só, porque aqui ele já tá dando um espaço. Ok, vamos lá. E aí, se digitar... Eita! Se digitar qualquer coisa, ele vai voltar ao menu. Agora, vamos criar um if aqui. Se... Na verdade, ele já vai voltar pro menu automaticamente. Só esse input, esse scanf aqui. Aí, para vocês que não lembram também, quando você dá o espaço aqui, significa que ele não aceita enters. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você faz um código em C, às vezes, quando você tem um scanf, o código automaticamente dá um enter no scanf e sai dele. E aqui, quando você dá um espaço aqui, significa que que ele vai aceitar se tiver dígitos lá. E não se fosse um espaço, não se for um enter, entendeu? Então, vocês perceberam, ó? Eu vou deixar 100 aqui. Digitar qualquer coisa, ele foi, né? Aí, ó, eu digitei A, por exemplo, ele não foi. Né? Porque esse daqui é um valor inteiro, né? É verdade. Então, ele vai dar erro mesmo, porque é um valor inteiro. Tá certo. Então, tá aí. A gente já fez o tabuado. Isso daqui a gente vai usar todas as vezes. Então, o melhor é a gente criar uma função chamada de decisão. Porque como a gente vai reutilizar este mesmo código em todas as funções que a gente for criar, então a gente só cria uma função. Em vez de executar aquilo, a gente só dá aqui, ó, decisão, pronto. E é para isso que as funções servem, né? Então, digite qualquer coisa, ele vai abrir. Opa, eu digitei um char ali, sem querer. Vou digitar qualquer coisa, ele já apareceu para mim digitar qualquer coisa. E aí, aqui, eu vou dar
ele já dá um espaçamento, mas eu vou dar outro para separar aquele título, entendeu? Então, como o título ele tava junto, agora ele não vai estar, ó. O título, ele... Aqui, ó, o título, esse primeira revisão tava junto com esse daqui, aí para não confundir eu dei um espaço. Ok. Agora é o par... Agora a gente vai fazer mais rápido, né? A gente dá aqui um else if. Se não for esse input, se não for 1, então ele vem aqui. Se aquilo for falso, ele vem aqui e a gente verifica se é 2. Se for 2, ele vai executar a função par ímpar, que eu vou criar. A gente desce aqui e vamos criar um void par ímpar. E aqui dentro, a gente vai fazer o seguinte. É bem simples essa função, eu já vou até colocar decisão aqui. Essa função é só de porcentagem, a gente vai usar o if aqui, ó. Se a gente tem um valor e a gente pega a porcentagem por 2 dele, e é 0, é porque ele é um valor par. E se não for 0, é porque ele vai ser um valor ímpar. Então, como que a gente faz isso? Vamos... A gente até pode pedir para a pessoa escolher aqui. Dá um pouquinho mais de trabalho, né? A gente pode até fazer isso também. Vamos criar uma variável aqui chamada input porcentagem. E aqui a gente vai colocar o seguinte. Um printf escrito digite um valor inteiro scanf é um valor inteiro e aqui a gente vai colocar o input porcentagem. Vamos ver se não tá estranho, né? Opa. Se esses printf não vão ficar junto com outros. Vamos digitar 2. Tá, pera. Aí, ó, ele já digita 1, aqui volta, tabuada. A tabuada, a gente vê, acho que ela também não tá separada. Tabuada, digite o valor 1. A gente resolve isso bem simples. Aqui, ó, a gente só digita um printf, Ctrl/N, e depois ele vai executar as funções. Ó. Poderia ter escolhido 2, será mais fácil de mostrar, mas ó, separou. Agora, voltando aqui, no par ímpar aqui, a gente pode colocar um if aqui. Se input porcentagem se input porcentagem a gente vai fazer assim, ó. A gente já viu, né? A gente pode executar operações matemáticas. A gente pode executar operações em qualquer lugar, seja criando variáveis, em for, enquanto. E a gente aqui, a gente está pegando essa variável e pegando a porcentagem por 2 dela e verificando se essa variável com porcentagem por 2 é igual a 0. Então, se for, aí a gente fala print. Este valor é par.
aqui a gente dá um else, ou seja, se porcentagem por 2 não for 0, então eu vou dar um printf, este valor é ímpar. Ok. Vamos ver. 2, digite um valor. Vou digitar 10. Este valor é par. Ok, agora eu vou voltar ao menu e vou digitar 11. Este valor é ímpar. Perfeito, né? Vamos digitar aqui 2. Este valor é par. Digite um valor inteiro, 1. Este valor é par. Quer dizer, este valor é ímpar. Aí, quando ele for mandar digitar, quando ele for no decisão, vai ter um Ctrl+N. Acho que ele pode ficar junto aqui, né? Não precisa separar. Ok, então o segundo tá feito também, né? Tipo, 19. Este valor é ímpar. Eu vou digitar 10 aqui e voltei. Aqui no caso teria que ser digite qualquer número inteiro para voltar ao menu. E essa é outra coisa boa das funções que eu acabei de fazer aqui. Ó, e se eu tivesse muita mais funções no meu programa e quisesse mudar todos esses printf, tipo, tivesse um tanto dessas funções par, ímpar, um tanto, umas 10, e eu não tivesse a função decisão, e pegasse, e então esse printf não, ele estaria repetido várias vezes no código, como esse scanf e esse outro printf aqui. Esses 3 estariam repetidos em todas as funções. E se eu quisesse mudar esse texto, eu teria que mudar em cada uma das 10 funções. Só que se eu tenho uma função, eu só mudo aqui. E pronto, todas já mudaram. Então, esse vídeo também serve para uma grande explicação do porquê a gente usa funções. Tanto a que eu usei, tanto para separar o código, porque imagina você pegar toda essa tabuada, tacar aqui, todo esse par e ímpar e tacar aqui também. Essa telinha aqui do editor já é pequena, acho que deixou aí muito melhor. Mas imagina o tanto de código, eu já me perco aqui bastante. Então, ó, separando, eu sei que aqui é o código do par ímpar, aqui é o código da tabuada. Acho que tem o Ctrl F aqui também, ó, que eu pesquiso. Não, não tem. Mas, enfim. Aí eu separo tudo em funções, aqui eu separei, porque isso daqui é repetido várias vezes no código, eu só coloco uma vez. Se eu quiser mudar o texto, eu já mudo em tudo. E é isso. Agora é a última coisa, né, que é... vamos vir aqui e vamos criar outro input, input entry, eu vou chamar. E vamos dar outro else if aqui. Input entre, quer dizer, input entre. Input for igual a 3. Aí ele vai executar o verificar entre. Ok, agora a gente vem aqui, cria um void verificar entre. Já passa a função decisão. E agora a gente vai fazer o seguinte. Printf digite um valor inteiro. A mesma coisa daquele, né? Eu até podia copiar e colar. Scanf porcentagem de input entre decisão input entre. Tá, agora eu preciso só ver que se não tem nenhum
Ctrl+N que eu usei. Ok, agora é só fazer o if. Input entre for igual a input entre for igual... Não, peraí. A gente vai verificar se input entre ele está entre 0 e 100 ou se ele não está entre 0 e 100. Então, se ele for maior que 0 e input entre for menor que 100, ele... Ou seja, se esses dois forem verdadeiros, porque eu estou usando o e, se ele for maior que 0 e menor que 100, ele está entre 0 e 100. Ou seja, a gente vai usar um printf, ou seja, a gente vai usar aqui este valor está entre 0 e 100. Else if, aí se não, este valor não está entre 0 e 100. Ctrl+N e finalizamos. Vamos testar agora. Tabuada, tá certo. Par ímpar, vou digitar 10. Tá certo. Verificar entre, vou digitar aqui 90. Este valor está entre 0 e 100. Vou digitar 190. Este valor não está entre 0 e 100. E o sair saiu perfeito. Esse foi o primeiro vídeo de revisão. A gente revisou bastante os comandos aqui. E é isso, gente. Eu vou pedindo para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e comentarem sobre o que acharam do vídeo e o que estão achando da playlist, né? E é isso, gente. Tchau!